a questão de fé e ciência. Fé e ciência. Hoje, todos nós, desde 1798, a nossa sociedade, ela tem colocado a ciência como Na revista primordial. como a última palavra em questões de verdade. É assim que funciona. Então hoje, antigamente, era a fé, era a igreja que ditava as regras e acabou. Então, com as novas informações científicas, vimos que o que os religiosos diziam não era tão bem assim. Então descobrimos, por exemplo, que a nossa Terra não é o centro do universo. É a número 60, já está pronto já ali. Ele está já já está aberto. Não. Ele está em PowerPoint. Está lá embaixo. Fechou? Tá bom, vem aqui, ó. Vem lá em documentos. Coloquei em documentos. Isso, em classe bíblica. A número 60. Não, espera aí. Com o botão direito, abre o botão direito a 62. Abrir como? Abrir, isso. Vai lá na primeira. LibreOffice, isso. Tá, esse daí. Então, desde aquela época, nós estamos mostrando cientificamente, com ciência, as novas informações, como que funciona a natureza, que era diferente do que os religiosos falavam no passado. Não é que ela está aqui. Não é que a igreja, da maneira como ela estava conduzindo tudo, ela não estava correta, ela estava errada. Vem cá, princesa, vem cá. Vamos lá com a vovó. Vamos lá na sua escolinha. Aqui, ó. Tá ali. Aí? Mas aí para voltar. Não, para voltar. Não, mas aí a gente deixa lá. Tá? Então, aí vieram os argumentos científicos e disseram que a igreja estava errada, que o mundo religioso estava errado. E começaram um bombardeio. Então surgiram novas ideias e todas evolucionistas para poder sair desse universo de Deus. E assim aconteceu, teoria da evolução. Todas as teorias estavam todos envolvidos em descartar Deus dessa jogada. Mas aí surgiu um grupo, em 1844, que eles trouxeram de volta as novas verdades, mas não as verdades de fé cega. Fé cega. Não aquela fé cega. Aquelas verdades bíblicas. Que a nossa Bíblia, ela não é um livro científico. Ela tem uma força que nós chamamos dele de fenomenologia. Na física nós chamamos fenomenologia. O que é isso? Quando você observa um evento, você relata, você está relatando aquele evento. Isso é relatar. Isso os experimentalistas fazem, eles observam e relatam. Eles não criam teorias, eles simplesmente relatam. Aí vem os teóricos, olham o que foi relatado e aí eles tentam explicar. Então, racionalmente nós podemos fazer isso. E nós fazemos isso. Nós olhamos um fato, o jornalista vai lá, interpreta, dá os fatos e todos nós temos o direito de interpretar. Só que no mundo científico, no mundo da ciência, é diferente. Quando você observa, então você usa matemática, você ciência, para poder interpretar esses eventos. Então, o que é relatado, nós chamamos ele de dados. Quais são os dados? Dá para reproduzir ele em laboratório? Se dá para reproduzir, perfeito. Aí você cria sua teoria
E essa é a teoria que nós temos hoje. Tudo que nós temos hoje, porque ela passou por um laboratório, ele foi testado por outros e viram que é assim, então aí ele se torna uma verdade. Ontem, nós tivemos um baluarte na nossa igreja, o Dr. Vieira. Ele foi pioneiro não, ele criou o Centro Criacionista Brasileiro, adventista, faleceu ontem. Eu conheci, ele veio aqui, ele veio inaugurar um centro criacionista aqui no mar. Não sei como que ele está hoje. Eles vieram, todos os criacionistas adventistas e não adventistas vieram para cá para inaugurar esse polo. Sede em Brasília. Ontem ele faleceu. Então e ele fez muitas mudanças, ele levantou a bandeira do criacionismo. E sabe que o conselho de Deus para nós, como adventistas e como cristãos, eu falo adventistas porque em 1844 nós levantamos a bandeira da mensagem do terceiro anjo. Pode colocar esse daí, ó. Dê uma olhada lá na sua Bíblia, Apocalipse 14, 7. Quero que prestem atenção nessa frase que está ali. Essa é a frase do terceiro anjo. Quando o mundo mergulhou na escuridão da religião, aí veio uma outra escuridão. Essa escuridão agora é da ciência. No final ficamos na escuridão. Durante a Idade Média, a Igreja Mãe, ela nos mergulhou numa escuridão gigantesca. Tanto é que a história chama ela de Idade das Trevas. Antes de começarmos a ler, vamos fazer uma oração. Pai amado, nós agradecemos porque o Senhor tem conduzido a sua casa, a sua igreja, os seus filhos, da maneira certa. Durante toda a história, desde os tempos de Adão, sempre houve conflitos entre a luz e as trevas. E vai parecer que as trevas vai triunfar, mas nós sabemos, pela sua palavra, que não será assim. Haverá um final feliz para os teus filhos. O Senhor determinou isso lá desde o início, porque o pecado não vai perdurar. E essa história que nós temos hoje, tentando ganhar as almas, o coração, a mente dos seres humanos para o lado das trevas, ela não vai acontecer com muitos. E nós somos parte desse grupo, que nós estudamos sua palavra e nós sabemos que o Senhor tem abençoado os seus filhos, tem conduzido até hoje, em qualquer área, inclusive na ciência. E nós pedimos iluminação para nós podermos entender um pouco mais sobre o Deus da natureza. Em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que está ali, Apocalipse 14, 7, essa é a história que conta do grupo que vai levantar a bandeira e dizer para o mundo inteiro de que é um grupo que leva essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Esse Evangelho eterno. E olha o que está escrito lá no verso 7. 14, 7. Diz assim. Vou começar desde o 6. Vi outro anjo. Esse anjo que está ali não é um anjo, é um anjo. Ele é uma metáfora, ele é um símbolo do povo de Deus que vai levantar e vai levar a mensagem, porque anjo aqui está como mensageiro, angelos. Tá? Então esse angelos sou eu. Esse angelos é você. Não é o anjo que Deus criou. Esse angelos somos nós. Tá? Ok? É o Marcelo. É você, é você, é você, é ele. Todos os que estão aqui e os que estão lá. Mas alguns são rebeldes e outros não. Só que este anjo diz assim, ele veio voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Não está dizendo o evangelho eterno. Um evangelho. Tantos evangelhos foram criados. Todas as igrejas estão pregando um evangelho. Não é o mesmo evangelho. Cada um está pregando um evangelho. Só que este grupo, ele está trazendo um outro evangelho. Só que está dizendo que ele é eterno. Para pregar aos que se assentam sobre a terra,
a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Ele está voltando, olha só o que diz, ele está voltando para fazer o que os filhos de Deus faziam. Então ele está trazendo, tirando os filhos das trevas. Olha aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pregando isso. Estamos pregando esse evangelho eterno. Estamos pregando o Deus que vai fazer o juízo e que está velando por nós. E agora presta atenção nessa outra parte aqui. É aqui que eu quero que vocês que nós vamos trabalhar. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa frase que está ali está no quarto mandamento. Essa frase está no quarto mandamento. Então, esse mandamento ele é importante. Só que essa mesma frase está lá no Gênesis. Ele está no sábado, mas está no Gênesis também. No dia que Deus criou o sábado, no sétimo dia. Ele está em Gênesis capítulo 2, o verso 7. Ele está bem claro que está ali. Então, esses 3 pontos, lá no Gênesis, lá no quarto mandamento e agora em Apocalipse, ele está dizendo para trazer o sábado, mas o ponto não é esse. O ponto que diz assim, ó. E adorai aquele que fez. O que é aquele que fez? Aquele que fez os céus. O que mais está escrito ali? A terra, o mar, as fontes das águas, as fontes das águas. Tudo isso que está aqui criacionismo. Por quê? Porque ele que fez. Sábado passado nós falamos, que está em Hebreus capítulo 11, verso 3, nós falamos o ponto inicial, o que Deus fez, ele não é natural, porque foi um momento de criação de Deus. Como ele é um momento de criação, ele não pode ser reproduzido. Então eu tenho que aceitar isso. Por isso é que em Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: pela fé entendemos que tudo que nós vemos hoje, eles foram ajeitados lá no passado por Deus, para que essas coisas que vemos, elas venham a existir. Então tudo isso que nós vemos aqui, existem justamente porque Ele fez. Esse é um ato de fé. Porque nós não temos um testemunho aqui que possa ver. Nós não temos registros ou os dados que nós possamos reproduzir e dizer, não, isso é verdade. Por um teorema que está aqui, Deus fez. Nós não temos isso. A ciência não tem como descobrir. Então, o que nós temos que fazer é entender que Deus fez. Então, como que entender? Porque quem que me dá esse relato de que quem fez lá? É o próprio Deus. Então, o único testemunho que nós temos é de Deus. Por isso é que está escrito, pela fé entendemos. E aqui, esse texto nos convida a nós fazermos parte, a levantar essa bandeira. E nós temos que levantar. E aí, como conciliar? Próximo slide. Como conciliar fé e ciência? Então, olha aqui, esta é a semana da criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, sétimo dia. Isso foi o que Deus fez. E essa é a semana, próximo slide, esse que está aqui é o calendário do mês da criação. Primeiro mês da criação. Primeiro dia, domingo. Segundo, terceiro, quarto, sábado, sétimo dia, dia 14. Deus é atemporal, ele tanto faz ele estar presente, passado, futuro, ele não faz parte do tempo. Ele é o tempo. Aí ele pega todos nós e nos leva, próximo slide, nos leva para o Éden
e disse assim para nós: gente, vocês vão fazer uma análise, um estudo lá no Éden. Vão conversar com Adão e vão estudar. Lá no dia 8. E vocês vão fazer um relatório para mim. E nós vamos conversar. Eu vou conversar com Adão. Vocês vão ver a natureza. Vocês vão analisar o ar, o clima, como que funciona. Nós vamos fazer papel de cientistas. Nós vamos estudar lá. Primeira pergunta. Com quantos anos você acha que Deus criou Adão? Você está com Adão na sua frente, olhando para mim, quantos anos você acha que eu tenho? Eu sou velho, mas não tão velho. Eu pienso, hermano, que de un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Pode ser. Pode ser. Pero en 6 días, cuando habla de 6 1000 años. Não, são 6 dias. 6 dias. A criação aconteceu em dias, isso nós vimos, está claríssimo aqui, tá? Em 6 dias, dias de 24 horas. Dias que tem tarde e noite. Se a gente for pegar o tempo que os homens viviam, a gente descobrisse quando que ele se tornava, ele era jovem ainda, e qual idade ele era jovem. Sim. Não, olhando para Adão, quantos anos você acha que ele tem? Eu imagino que no oitavo dia, tá? Eu imagino que ele teria no máximo 30 anos. 30 anos. 30 anos. A idade dele, a idade de Adão. No dia 8. Agora, se você for olhar pelo tanto tempo que o pessoal, que ele já foi feito adulto, ele creio que ele teria uns 80 anos. 80 anos? Tá. Os 30 anos. Beleza. Você está na frente de Adão no dia 8 da criação. No 7º dia ele descansou. No dia 8 pegou todos nós, nos levou no Éden. Quantos anos você acha que ele tem? Eu acho que ele falou uns 30 anos. Beleza. Aí nós fazemos o relatório dele. Por quê? Tá? A idade do James, 30 anos. 30, Adão tem 30 anos. Aí nós entregamos o relatório para Deus. Não. Deus diz, não tem 30 anos. Como não? Conversei com ele. Ele é articulado. Ele tem características físicas, cognitivas, emocionais. Um adulto plenamente desenvolvido. Está pronto para casar. Que ele vai casar. Deus vai dar a Eva para ele. Está pronto para casar. Ele até vai dar nome para os animais. Criativamente. Ele não vai ficar pensando, ele já fica falando isso. E esse animal? Hipopótamo. Nome? Parece mesmo. É isso, tá perfeito. Porque tem as características. Sabe que hipopótamo significa cavalo do mar, né? Cavalo da água. Então, aí Deus fala, não. Ele só tem 2 dias. Como assim 2 dias? Impossível. Sim, volta lá no anterior. Sim. Por quê? Que eu fiz ele quando que Deus fez? Na sexta-feira. Eu fiz ele na sexta-feira, antes de ontem. Não é possível. Ele é articulado, próximo. Ele é articulado. Ele até falou criativamente, ele até falou de umas árvores, aí ficou explicando um monte de coisas. Não, ele já fez assim, já adulto com engramas. Prontinho. E sabe qual que é onde que está o problema? Eu já falei isso outras vezes, tá? Mas onde está o problema? Parecia ter 30 anos, né? Tá certo isso aqui? Tá certo o que Deus diz? Tá certo o que nós fizemos? Tá certo. Sabe por quê? Porque nós avaliamos ele com os instrumentos científicos que nós temos. Esses instrumentos científicos são naturalistas. Porque nós, próximo slide, porque olha só, próximo slide, esse daí é, não, o próximo, tá aqui, ó. Por quê? Porque para nós, quando olhamos o estado atual de algo, aí nós intuímos que para esse momento estar assim, ele passou por uma fase anterior recorrente. Então,
Como ele tem recorrente, nós olhamos Adão com 30 anos, nós dizemos que há 30 anos foi um ponto inicial. Que nós avaliamos que há um ponto inicial, a partir daí ele vai se desenvolver, vai ter mudanças com o passar do tempo, até chegar no estágio atual em que ele se encontra. Aí nós avaliamos isso. É assim que os nossos instrumentos funcionam. E quando nós aplicamos esse instrumento ali, não funciona. Por quê? Porque o ato de Deus foi único e foi singular, foi único e foi sobrenatural. Como ele foi sobrenatural, eu não tenho como eu pegar o que Deus fez e reproduzir em laboratório para eu testar. Eu posso fazer isso aqui. Por quê? Como seria no laboratório? É como a Jéssica. Jéssica está lá no laboratório. Os médicos estão lá observando o que aconteceu com a Melina. Os médicos viram que houve um nascimento. Então tem um ponto de origem para a Melina, que é o nascimento. Então tem como reproduzir. O nascimento de uma criança tem como reproduzir. Basta só um casal se unirem e esperar que ela nasça. E aí eu vejo, observo quais são os processos, e nós temos hoje todo documentado o processo de evolução de uma criança desde a concepção até a sua morte. É assim que nós avaliamos. Só que com Deus, não, ele já fez assim. E nós não erramos nessa avaliação. Porque nós concluímos de acordo com os dados experimentais que nós fizemos. Volta anterior a esse que está aqui. Mais um. Uma frente. Mais um. Aí, você fez a mesma coisa. Você teve permissão de cortar uma árvore. Cortou a árvore e viu os anéis. Você contou os anéis. Mas aqui tem quase uns 1000 anos. Quase 1000 anos. Não. Eu fiz ele a terça-feira. A segunda-feira. Não, a terça-feira. Não, primeiro dia foi a luz, segundo dia foi o quê? A atmosfera, no terceiro dia. Não, eu fiz ele no terceiro dia, uns 4 dias atrás. Só que ele já fez a árvore assim. Só que não foi, apareceu do nada. Ele brotou e se formou da noite para o dia desse jeito. É assim que Deus fez, ele já fez assim. Então, nós não estamos errados em avaliar. Nós estamos errados em interpretar. Por quê? Porque o ato miraculoso de Deus, ele não pode ser reproduzido. Essa que é a questão. Então, se eu interpreto de acordo com aquilo que eu consigo avaliar. Então, a ciência não está errada. Vamos aplicar isso para o universo? Próximo slide, por favor. Vamos aplicar isso para o universo? O ano passado, no mês de janeiro, ele foi atualizado a idade do universo. A idade do universo está em 26,8 bilhões de anos. Essa é a idade que nós avaliamos com os nossos instrumentos. Quanto mais sofisticado fossem os nossos instrumentos de medida, esse vai ser atualizado e vai maior. Então, esse é o tanto de alcance que nós conseguimos dar. Alcance por quê? Porque a luz, ela tem uma velocidade que é a máxima, que ele é o quanto? 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo, a luz viaja essa quantidade de distância. Então, essa é a quantidade baseado nisso, esse tanto que nós conseguimos enxergar. Então, a luz que está chegando hoje, neste momento, a luz mais velha, ela tem essa idade que está ali, que está chegando até nós hoje. Então, nós podemos ver o passado observando a luz. Esse passado. E quando nós fazemos essa avaliação que nós fazemos é neste método que nós estamos falando. E se Deus fez isso já há 10.000 anos atrás? Não. Fiz ele há 10.000 anos atrás. Mas como? Se eu estou enxergando luz de há 26 bilhões de anos atrás? Tá bom, pode ser. Mas eu fiz ele já pronto, assim.
Entende o que estou falando? Só que eu não tenho como avaliar. A idade do universo tanto faz. No início, Gênesis 1:1 diz, no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Quando foi isso? Isso é outra história. Por isso que em Hebreus está escrito, pela fé entendemos que, na nossa versão está escrito universo. Em outras versões está escrito mundos. Mas no original está dizendo que as eras passadas, o passado, foi ajeitado, ajustado por Deus. Então não faz diferença quando foi isso. O que faz diferença é que Ele fez. Só que isso não é uma fé cega. Ele é uma fé como uma criança quando ele escuta se o pai ou sua mãe recebe uma afirmação e ele acredita. Imagina você prometendo para o seu filho e ele acredita 100% que vai fazer. E você vai e faz. Esse é Deus. Então uma fé genuína, cheia de inocência. É essa fé que nós temos. Agora, o papel nosso como cientistas, como pessoas dessa sociedade metido à ciência, ela não é, isso aqui nós já sabemos, é saber como ele fez. Aí que está o lance da ciência. Saber como funcionam as coisas. Isso aqui eu já sei como que ele fez, mas como ele fez? Como ele fez? Está escrito, toda vez que acaba um dia que ele fez, ele diz assim, e viu Deus que era bom. Por quê? Em Provérbios capítulo 8, dá uma olhada lá em Provérbios, nós vamos ler aqui, mas dê uma olhada lá em Provérbios, eu vou me adiantar. Tá? Provérbios capítulo 8. Fala sobre a sabedoria. Aqui Salomão, ele vai personificar, vai dar vida à sabedoria, como se fosse uma pessoa. A partir do verso 22. A partir do verso 22, diz assim: o Senhor me possuía. No início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida. Aliás, eu traduzi isso aqui do original, tá? Peguei o hebraico, pedi uma ajuda para as IAs e fez ele traduzir o original. Então, como está no original, eu vou mostrar ele aqui. Mas vamos ler na nossa versão. Desde a eternidade, verso 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, diz, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era meu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Esse delícias que está aqui, na verdade, o original está brincando, tá? A palavra certa é brincar. Eu vou mostrar ele aqui. O 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e achava as minhas delícias com os filhos dos homens. Esse que está aqui é a personificação da sabedoria de Deus, da criatividade, da inteligência de Deus. Então ele está dizendo que desde o início ele estava fazendo isso. E quando nós pegamos o original, nós encontramos como é que Deus age. Deus é muito criativo. Eu imagino Deus na sala de projetos, eles
brincando de como criar as coisas. E se for assim? E se for isso? E se for isso? E se for aquilo? Como quando o engenheiro ele vai começar suas obras, tudo no papel. Começa tudo na cabeça. Não é assim que funciona? Coloca tudo no papel, no plano. E se for assim? E se for assim? Então ele vai fazer algo novo, algo criativo, tipo um Niemeyer. Niemeyer é o nome dele? Oscar Niemeyer. Ele vai, dele é curvos. Mas o James ele fala, não, eu quero algo mais científico. E aí ele vai imaginar. Quando ele vai imaginar, ele vai começar a traçar os esboços. Daí ele vai colocar cálculos neles, algo que sustente, algo que seja possível fazer, ou algo que seja até impossível fazer. Todo mundo diz não, mas não, as contas dizem que dá certo. Eles vão lá e fazem, aí eles vão fazer. Eles fazem exatamente como ele imaginou. Está muito bom. É assim que Deus fez quando planejou tudo e quando tudo deu certo e viu como era bom. Porque não era nem a mais nem a menos daqueles que eles imaginaram. Entenderam? Esse é o Deus que nós estamos adorando. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Está aqui, a ciência parte da premissa de que para que as coisas existam como estão hoje, foi necessário um lapso de tempo desde o início, um momento que pode ser considerado como ponto de partida temporal. Isso aqui eu venho repetindo já desde que estava na faculdade. Me chamaram para dar uma palestra uma vez lá numa faculdade. Eu era estudante de faculdade ainda. E como eu era metido a criacionismo, e aí eles me chamaram. Eu fui lá numa faculdade dar uma palestra. Levei todo o material, parte do material da universidade para mostrar as coisas bonitas da natureza. Para eles verem as franjas de luz dos gases que eu levei para lá, vários instrumentos, ficou legal. E aí nós falamos sobre esse ponto aqui. Próximo slide. Olha só, em situações em que existem processos dependentes do tempo, ou seja, em que ocorrem mudanças, sempre há um passado, um presente e um futuro. Dentro de um sistema natural, sempre existirão relações de causa e efeito. É isso que nós fazemos aqui. Nós avaliamos com esse instrumento. Próximo slide. A ciência é a ferramenta boa, poderosa, que ajuda a entender o funcionamento da natureza. Essa é a ciência. Só que eu não posso simplesmente imaginar e dizer é assim. Eu tenho que passar por um processo. Por exemplo, um dos pilares da evolução, da teoria da evolução, é esqueci o nome. Fugiu. Na minha cabeça estava agora. Adaptação pela natureza. Tem um nome técnico para isso. Esqueci esse nome. Essa adaptação, por exemplo, olha só a família dos papagaios. De um papagaio, ela se adapta na região, segundo a região onde ela estiver. Então, todos os similares que estão, por exemplo, lá na Austrália, eles são diferentes. É a mesma espécie. Só que aqui eles se adaptaram para a região que eles estão. Por exemplo, tem alguns animais similares que estão em outros lugares, em outros continentes, mas lá na Austrália, eles comem umas plantas que são venenosas. E eles não morrem, eles se adaptaram para isso. Esqueci o nome. Ele está aqui. E eles se adaptam. Aí pega esse mesmo similar dele e traz ele para comer a mesma coisa que ele come aqui. Aqui ele morre. Mas esse similar ele se adaptou naquele meio. Então a Austrália é um sistema, um campo de estudo para esse sistema. Só que a teoria, esse daí é um pilar da teoria da evolução. Eles abraçam ele, seleção natural. Esse é o nome. Obrigado. Seleção natural. Esse é um dos pilares que eles abraçam e dizem, eles não estão errados. Isso é ciência. Se adaptar, Deus fez ele assim.
Agora, como é que funciona esse processo de adaptação, dessa seleção? Não sabemos. Ainda estamos em estudo. Como é que o texugo ele acorda. Eu vou repetir a frase dele que eu vi na internet. O texugo é o bicho que ele acorda todos os dias com uma nova maneira de morrer. Ele vai lá e se joga. Uma naja, vai lá, morde. Ele está comendo as coisas, a naja vai lá, morde a boca dela e fica... Ele continua comendo, não morre. Vitor, mas esse processo também, não só com os animais, mas com o ser humano também. O ser humano se adapta. Também. Por que na África existe uma diferença de tonalidade de cor? Sim. Por que existe uma adaptação diferente? O asiático, por que ele é tão diferente? Porque ela é uma região totalmente diferente. Sim. Então, faz parte do processo. Agora, como o processo se dá, a gente não consegue compreender, mas existe também. Por isso é que nós temos a ciência como ferramenta para isso. A natureza foi dada por Deus para podermos ver quem é esse Deus, o que está por trás disso. Tem a turma dos designers inteligentes. Eles são mais políticos do que os criacionistas. Eles não querem se associar aos criacionistas. Eles são criacionistas, mas não querem se associar. Eles dizem que há uma inteligência por mesmo. Não querem dizer que é Deus. Há uma inteligência. Alguns dizem, não, é Deus que fez. Mas quando eu vejo nos debates, eles se fecham nisto aqui. Não é Deus que fez, pronto, acabou. Mas não é só isso. Existe algo a mais aqui. Como é que funcionam as coisas? Aí os evolucionistas, eles ficam pé da vida com essa turma que se fecha. Deus fez. Mas como que ele fez? Porque aí é que há criatividade, sabe? Essa criatividade que Deus tinha lá, Deus para nós. Deu para nós. Você lembra o sentimento que você teve ao ver o primeiro objeto que você colocou no papel já com vida? Você lembra o sentimento? Tem como expressar aquilo? Colocar no papel e depois ver que ele está funcional. Agora vai lá uma turma que vai estudar isso daí porque aquilo é revolucionário. Há muita história no mundo urbano, nos prédios. Há muita história como isso. Olha, esse daqui, você vê um prédio, ele está misturando, aí a pessoa que entende vai falar sobre estilos que estão misturados lá nesse prédio. Para nós, um prédio é um prédio. Mas para eles... Mas, Vitor... Entende? São a ciência. Mas tem também a questão, por exemplo, Deus capacita o homem para Sim. que ele possa buscar o conhecimento Sim. para que ele possa fazer. Assim como médico, engenheiro, Sim. Ele capacita. Então, falar, Deus ajuda essa cirurgia. Sim, Deus vai ajudar, mas ele capacitou aquele ser humano Sim. dentro da sua possibilidade para que ele possa desenvolver isso. Sim. Então, eu acho que o mesmo processo também ocorre também com a natureza. Sim. Entende? Olha só. Tem um porquê, mas assim, eu vejo que Deus colocou a possibilidade e as coisas acontecem num processo. Sim. Sem uma intervenção objetiva, Sim. mas subjetiva. Então, as coisas vão acontecendo e outra coisa leva a outra, e outra leva a outra, e são quase que as consequências. As nossas escolhas vão decidir se tiver 3 filhos, os 3 vieram do mesmo lugar, tiveram a mesma educação, tiveram as mesmas possibilidades, e cada um vai buscar um caminho diferente. Então, A ciência... Acontece isso também com a natureza também, e acontece hoje, como você falou das plantas. Você vê, por exemplo, no Brasil, o que tem de eucalipto, que é uma árvore, isso é lá da Austrália. Mas ela veio para o Brasil e ela sofreu um processo de adaptação. Hoje ela é evoluidíssima, mas ela já é um processo daqui do Brasil. Por exemplo, isso. A ciência, ela nos ajuda a entender quem é Deus. E ela nos dá ferramentas para poder usar a natureza ao nosso favor também. Sim. Por exemplo, veja, em tempos antigos, sem medicina, sem nada, a Jéssica é uma menina que no primeiro filho teria morrido. A minha filha. Se nos tempos de Jacó
existisse cesárea, Raquel não teria morrido. Entende? Porque ela morreu no parto de Benjamin. Então, a ciência, nós podemos usar as ferramentas que ela nos dá, ferramentas que podemos usar para o nosso benefício. E Deus estamos ali para a bomba atômica, as informações que nós tivemos. Agora, o mau uso disso, aí é outra coisa. O mau uso da ciência, das informações da ciência. Mas essa é outra história. Então, Deus sempre, nós podemos encontrar a Deus, o Deus da natureza através da natureza. O que nós não podemos fazer é idolatrar essa natureza. Às vezes eu começo a pensar assim, no poder, algumas coisas para a gente ver o poder de Deus, assim, a gente consegue ver essa da bomba atômica, essas coisas assim, então, assim, se o homem tem capacidade, Deus tem inteligência para ele, através da ciência, desenvolver isso, imagine o poder que Deus tem nas mãos dele. Sim. A gente olhando, né, na natureza, olhando a tempestade e tudo mais, dá para a gente ter uma vislumbre assim, do poder de Deus, assim, através da natureza e da ciência. Sim. Olha só, por exemplo, bem, muita gente usa a ciência para descartar Deus. O que é isso aqui? Isso é uma representação no meu desenho. Ele é a representação de uma célula do nosso cérebro. Aqui nós temos o núcleo, nós temos aqui uma bainha que está aqui, aqui nós temos a bainha de mielina, isso é chamado de axônio, essas ramificações são chamados de dendritos, e aqui nas pontas onde acontece toda a mágica, por assim dizer, todo o fenômeno de transmissão de informação. Aqui, essa informação que está aqui, ele trabalha tanto, ele é bioquímico, elétrico. As informações funcionam assim. Só que no processo da informação sair daqui e vir para cá, ele passa por processos que são altamente burocráticos. Burocrático significa que um não funciona se o outro não funcionar. Então, todo tem que ser assim. Sabe, igual aquelas luzes de Natal? Antigamente, queimava lá na ponta, o resto queimava tudo. Então, nada funciona se os outros não funcionassem. A ponta só pode funcionar se o outro funcionar, se o outro funcionar, se o outro funciona. Então, paralelo a isso, existem outras coisas que estão acontecendo ali. Por acaso, ou pelo acaso, ela não pode acontecer. Então, nada disso que está aqui, ele pode ter surgido via acaso ou por milhões de bilhões. Pode passar trilhões e o que for de anos. Nunca vai acontecer isso. A forma como nós enxergamos o nosso globo ocular, tudo que acontece aqui, impossível que isso tenha surgido de um evento aleatório, estatístico. Próximo slide. Olha só, esse que está aqui, esse texto que está aqui é o texto que nós lemos, da sabedoria. Vamos ler. Cada um leu na sua versão, né? Vamos ler na versão de Deus, como está no original? Yahvé me adquiriu desde o princípio do seu caminho, antes de suas obras, desde então. Então, antes de qualquer coisa, Deus já estava presente. Está falando de Deus, tá? Criatividade de Deus. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes da terra. Quando não havia abismo, fui dada a luz. Pensamento de Deus. Fui dada a luz. Quando não havia fontes abundantes de águas. Próximo. Antes de os montes serem assentados, antes das colinas, fui dada a luz. Ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o primeiro pó do mundo. Qual que é o primeiro pó do mundo? Próximo slide. Quando preparava os céus, eu estava ali. Quando traçava um círculo desde a face do abismo.
quando firmava as nuvens acima, quando fortalecia as fontes do abismo, quando estabelecia o mar, o seu limite, ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem sua ordem, quando fixava os fundamentos da terra, próximo. Então, eu estava junto dele como artífice. Eu era delícia dia após dia. Qual que é a palavra que está escrito ali? Brincando. No original, eu fiquei surpreso. Olha só, brincando diante dele o tempo todo. Por exemplo, vê. Olha aqui. Imagina Deus olhando assim. Gente, olha essa figura aqui. O que é isso aqui? Que figura que é? Um trapézio. E se eu fizer assim e colocar, o que é agora? Uma pipa para nós? E na água? Uma raia. Uma pipa é assim, né? Desculpa, aí eu errei. E se fosse assim? Uma raia. E se eu fizer algo assim? Fogo. Imagina quantas variedades Deus fazendo, brincando. E se pegar esticou o pescoço? O que é? Colocou umas anteninhas na cabeça? É uma girafa. E se eu pintar, se eu fizer, puxa um chifre na ponta? Mas, Vitor, a gente não pode deixar de esquecer que, daquela que você começou a falar da evolução natural. Não, a adaptação é uma coisa. A adaptação, quando os continentes eram unidos lá atrás, existia uma menor variedade de criaturas. Sim, o que eu falo. Os continentes se abrirem durante o processo do dilúvio, por exemplo, que aconteceu, mudou, e aí os animais se adaptaram e aumentaram a quantidade. Espécies, né? Porque espécies, menos espécies. Não ia caber tudo. Se for pegar todas as espécies que nós temos hoje, não ia caber uma árvore de tamanho de um campo de futebol aí. Tá, ok. Tudo que existe de variedade. Com certeza, Deus fez com possibilidade de agredir. Essa é a minha baleia. O que eu digo é o seguinte: esse que está aqui, ele pode ter várias diversidades por causa da adaptação. Só que desse que está aqui, ele não pode passar, por exemplo, que animal que é esse aqui? Não sei que animal é. Que seja. Desse aqui não pode vir e se adaptar para esse que está aqui. Sim. Entende o que estou falando? Sim, mas eu já acabou de falar. Imagina, você citou o exemplo da girafa. Deus não colocou na árvore. Vários colchões. Ele colocou uma espécie. Assim como quando ele criou, ele não criou vários tipos de cachorros. Criou um. E ele deu possibilidade de adaptação. Ele criou um, mas ele tem o japonês, tem o negro, tem... Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é que Deus é extremamente criativo. Isso eu vi, eu fui lá, tinha o Lama essa semana, né, com meu pai lá, e eu entrei num barracão só de plantas, assim. Aí você via lá, aí eu falei, Deus tem senso de humor, porque você via, ele fez uma planta, eu achei super interessante, que a cor dela faz com que ela tivesse um buraco no meio. Se você olha de longe, parece que ela tinha um buraco. Buraquinhos no meio. Aí você olha perto, não, era a textura que imitava esse aí. Daquela profundidade. Sim. Também é um artista. Isso, é um artista. Gente, mas você vê as abelhas de plantas que cada cor. Sim. Meu, como que é bonito, né? Aí você vê que vem como aquilo. Mas o seu trabalhou tudo ali, você sabe? Não, isso daí é outra coisa. Isso é uma coisa. Fora no laboratório, os caras criam e patentiam ainda. Não, isso é uma coisa. Mas Deus fez uma natureza que dá para essa possibilidade. Que dá adaptação. Da adaptação, né? Por exemplo, né, você está falando aí sobre Deus planejar, criar, a forma como você está colocando, essa questão de Deus planeja e tal,
não está limitando Deus na ótica do ser humano? Não. Porque, por exemplo, Deus, ele é todo-poderoso, criador de todas as coisas, né? Então, por exemplo, Deus criou o ser humano. Sim. Né? Hoje o ser humano luta, batalha, ele faz de tudo para tentar saber. O ser humano tem essa missão de tentar criar o ser humano. Né? Sim. Criar um animal. Né? E o ser humano não consegue. O ser humano não tem esse poder. Né? Aham. E Deus criou todas as coisas, ele sabe, né, como que o que precisava para cada coisa funcionar do jeito que é. Né? E nem isso o ser humano consegue descobrir. Sim. Porque, por exemplo, por que o planeta está lá no espaço e ele não cai, Sim. né, e tudo mais. Aham. Eu faço uma... Então, assim, Deus sendo todo-poderoso, sabendo de todas as coisas, né? Ele precisava planejar, ele sabe como fazer, ele sabe Sim. como criar. É o modo da gente fazer uma linguagem nossa, né? Sim. Mas Deus não precisa, com certeza. Sim. Eu faço duas coisas aqui, duas perguntas. Deus é cognitivo? Tem cognitividade? Isso já é uma característica humana, né? Não. O que é cognitividade? O que é ser cognitivo? O ser humano que não tem cognitividade perfeita, saudável, ele tem um problema. O oposto de cognitivo é um idiota. Tem uma idiotia. Olha só como que funciona, já chego lá. Quem está com depressão, a cognitividade dele ele está afetada. Tanto é que você fala com ele te escuta, mas ele não faz. Ele está com a cognitividade afetada. Então, para ele fazer as coisas, você tem que pegar ele e você vai e faz com ele. E ele vai fazer, repetindo o que você está fazendo. Esse é o depressivo. Então, ele está num estado, não me mal interpretem, ele está num estado de pseudo-idiotia. Ele pode sair dessa? Ele pode, como tem muitos que saíram. Eu estava num processo de depressão. Então, a pergunta é, Deus é cognitivo? É altamente cognitivo. Isso deu ele para nós. Os únicos da natureza inteira deu essa cognitividade. Deus deu inteligência a todos, é diferente. Mas cognitividade deu para nós. Nós conseguimos fazer, traçar planos, extrapolar no futuro, a partir do nosso presente. Isso que nós fazemos, isso é planejamento. Quando o pecado entrou no mundo, não pegou Deus de surpresa. Ele já tinha um plano para esse tipo de problema, que é o plano da salvação que nós estudamos, que nós sempre estudamos. Então ele planejou isso. Ele planejou. E o plano de salvação está todo dentro do santuário. E o santuário que nós vemos, não tem ser humano que possa ter criado todo o ritual do santuário, com medidas e tudo. Aquilo foi planejamento. Então não é que nós limitamos, é que nós seres humanos imitamos a Deus no planejamento. É diferente. Nós não limitamos Deus ao nosso... Só que também ela é uma maneira de nós entendermos Deus. Imagina uma criança, a Jasmine, tentando entender o pai dela na mente dela. Então, você sabe que toda criança ele é altamente literal. Altamente literal. O que você fala para ele de maneira metafórica, ele vai entender de maneira literal. Então, nesse tipo de pensamento da mente dela, ela tentando entender o pai dela, ela vai imaginar o pai de acordo com todas as limitações que ele tem. E não é que ele está tentando diminuir o pai dela nunca vai ser diminuído. Entende? É assim que funciona. Vamos lá? Respondi a pergunta? Respondi. Então, o que eu quero dizer é que Deus é altamente criativo. Você olha um pôr do sol, olha esses matizes. Só que essas cores, ele é uma ilusão, tá? Porque ele funciona só aqui no nosso globo ocular. Não é que ele tem essas cores. Tá? Olha só. Volta o próximo. Travou? Tá.
todos esses verbos que estão ali, todos esses verbos eu tirei daquele texto que nós lemos agora, em Provérbios. Esses que estão ali. Olha só quais são os verbos. Adquirir, estabelecer, gerar, preparar, traçar, firmar, estabelecer, fixar. Eles seguem uma sequência lógica de planejamento. Quando você planeja alguma coisa, é isso que você utiliza. E todo verbo é sempre uma ação. O verbo é sempre uma ação. Então, tudo que está descrito lá em Provérbios, capítulo 8, 22 a 31, segue essa sequência de verbos. Sequência decorrente, que é justamente uma sequência decorrente quando você vai fazer um planejamento. Você vai escrever um projeto. Escreve um projeto. Perfeito. Qual que é a ordem perfeita para que a pessoa que olhe e veja, é isso aqui. Segue essa sequência. Isso é planejamento. Mas, Victor, lembra de ontem no culto nosso Próximo. à noite? Na lição lá que nós estudamos ontem à noite, foi o que o Wilson falou. Nós temos que ter um plano, porque as pessoas estão vivendo sem um plano. As pessoas estão... Sem rumo. Não, o povo está vivendo Sem norte. rumo, né? O povo está Sem objetivo. Eu não tenho rede social nenhuma, mas eu sei falar, eu sou seguidor do João. Eu falo, cara, eu só sigo um só e ele não é humano. Eu não sigo nenhum ser humano, não tem ser humano que consiga me dobrar. Mas o povo está assim, eu estou seguindo o fulano, que seguir, cara, o cara está perdido, eu vou ficar seguindo ele por quê? Então as pessoas têm isso. Então as pessoas que não têm um planejamento na vida, elas vivem o dia como se o amanhã não existisse. Sim, temos que apresentar o plano de Deus. Uma grande aventura, falou, pô, deu errado na minha vida, deu errado, mas não tem um porquê, falar, Deus me castigou. Falou, não, você fez escolhas, e essas escolhas criaram as situações que você está vivendo hoje, cara. Sempre a gente falha o tempo todo. E se você não tiver um planejamento, aí você vai falhar dobrado. E agora, o que nós temos que fazer é apresentar o plano de Deus. Esse planejamento dele. Porque o nosso pode nos levar a lugares que nos afastem de Deus. Só para terminar. Jeremias 31. Está no próximo. 31, 35 a 37. Quero que prestem atenção nisso aqui. 31. Pode colocar o próximo slide aí. O próximo slide. Tá. Olha, 31, o verso 35 a 37. Diz assim. Olha, prestem atenção nesses detalhes. Vamos ler na nossa versão. Diz assim. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis, que está escrito, leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome, o Adonai. Se falharem as leis fixas, estas leis fixas, que Deus, que Ele mesmo que colocou lá no universo, para que as coisas funcionem, se eles falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, nunca Deus vai nos abandonar. Por quê? Porque o universo é tão complexa e é muito complexa que nós nunca pararemos de estudar e nunca pararemos de descobrir. As leis que Deus colocou ali, elas vão continuar para sempre. Deus diz assim, se essas leis pararem de funcionar, pode me esquecer. E se o conhecimento científico fosse tão absurdo que a gente possa entender o que há no céu e que o que há nas profundezas da terra, também pode me esquecer. Mas como isso não vai acontecer, jamais esqueceremos de Deus, porque Ele nunca vai esquecer de nós.
E mesmo que eu esqueça dele, sempre Deus dará um jeito de se fazer conhecer como o Deus que Ele é. E graças a Ele, nós somos um instrumento de Deus para fazer conhecer a pessoas que não conhecem quem é esse Deus. Entende? E como estamos num mundo de pecado e nós não entendemos, entenderemos mais ainda. Esse é o nosso objetivo. Então a ciência não está aqui como primordial. Eu usei a ciência como a minha profissão. O homem de exatas está aqui também. A profissão dele. Mas eles são ferramentas para o nosso trabalho. Construir é o trabalho dele. Descobrir é o trabalho meu. Mas elas não são suficientes para nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é conhecimento de Deus. E é isso que nós precisamos. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nós agradecemos porque o Senhor nunca desistiu de nós. A sua palavra, ele tem muita informação, muito conhecimento, e eles retratam o Deus amoroso que o Senhor é. Dentro da limitação de pensamentos que nós temos, nós tentamos entender quem é o Senhor. A única maneira de fazer é descobrindo a natureza, usando as ferramentas que o Senhor colocou nas nossas mãos, a ciência. Muito obrigado por elas. Muito obrigado por cuidar da minha filha, por colocar esses médicos a serviço da saúde da população. Muito obrigado, Senhor, por todas as profissões e por todos os profissionais. Nós imploramos que o Senhor possa abençoar todas essas famílias. Às vezes, os rebeldes, eles falam coisas que não deveriam, mas são seus filhos. E eu peço bênção para eles também. Peço bênção para os teus filhos que estamos aqui, tentando fazer as nossas coisas, as coisas que te agradam. E ali nós não vamos desistir. Só te imploro que o Senhor não desista de nós. Aqui nós lemos em Jeremias que o Senhor nunca vai desistir de nós. Peço, por favor, que nos dê teu Espírito e nos ajudes a ser melhores do que somos. Em nome de Jesus. Amém.